Olá, muito boa noite, bem-vindo ao Papeando com Carlão, aqui pela nossa TV Cultura Litoral. E hoje eu trago aqui um bate-papo, o meu Papeando de hoje é um papo muito interessante, onde a gente vai falar de crescimento pessoal e crescimento profissional. Afinal de contas, hoje em dia, quando a gente fala em gestão e fala de administração, tem a ver com todas as carreiras de qualquer segmento. Quem está aqui comigo hoje é uma santista, a Priscila de Jesus. Ela é psicóloga, ela é coach e ela ensina as pessoas, ou melhor, ela tenta ajudar as pessoas a usar as habilidades para o seu crescimento empresarial. Não é isso o assunto que a gente vai falar hoje? Muito bem-vinda, obrigado por você receber o nosso convite. Eu sei que o dia hoje está cheio, mas graças a Deus que você veio aqui. Me fale mais sobre esse crescimento empresarial. Que ótimo, eu que agradeço realmente o convite. Para mim é sempre uma honra estar em Santos. A TV Cultura já virou a minha casa, Graças a Deus. É muito gostoso estar aqui, Carlão. Bom, quando a gente fala de crescimento empresarial, a gente precisa entender que uma empresa ela não nasce para ficar estagnada. É verdade. Né? E ao mesmo tempo, a gente também, essa estagnação, ela não pode... Eu costumo dizer que estagnação é zona de conforto, né? Não é porque você está tendo resultados que você vai ficar com esse resultado, conformado com a situação atual. Não, uma empresa, ela nasce para crescer. Exatamente. E quando a gente fala de crescer, a gente fala de lucro, de liberdade, de perenidade, de legado. Então, hoje a palestra, eu vou dar uma palestra, né? E essa palestra, na verdade, ela tem muito a ver com instrumentalizar, né, esses empresários a entenderem que existem habilidades, comportamentos, atitudes específicas para o negócio. Então é isso que eu defendo dentro de crescimento empresarial. Você já quer saber quais são elas? Não, pera aí que eu tô agora, eu agora vou fazer consulta. Na verdade, o que você está falando faz muito sentido, porque às vezes quando você tem uma empresa e ela está funcionando bem, você acaba achando aquela zona de conforto. Exatamente. E a coisa não é assim. Empresa tem muito a ver, muita gente às vezes confunde, às vezes a empresa que tem com a própria vida. Eu tenho 56 anos e eu tenho laboratório há 32. Então, assim, faz parte da minha vida mesmo. Se eu fosse fazer alguma tatuagem em mim, faria com certeza o logo lá do laboratório. Mas eu não tenho. Mas você passa por várias fases na vida e eu, como tenho a mesma empresa há vários anos, eu me preocupo muito com isso. E às vezes, numa deficiência, numa fatalidade, você pode encontrar uma oportunidade. Exatamente. Passamos aí pelo Covid, que não foi nada fácil, a gente é 3 anos atrás, 4 anos atrás, e eu cresci um pouco no Covid. Sabe o que eu fiz? Eu segmentei a minha empresa. Eu consegui abrir uma unidade para atender só crianças, uma outra para atender pessoas acima de 70 anos, uma outra que funcionasse todos os dias. Então eu consegui criar essas alternativas de mercado. Quando você, empresário, acha que chegou no teu ápice, você está estagnado. Na verdade, não. Essa oxigenação tem que ser feita. Essa história de arrumar uma notícia nova, fazer um exame novo, uma prestação de serviço novo, você tem que sempre buscar isso, além de parceiros que você tem que ter. Hoje em dia, a gente na área da saúde, eu sei que você atende, por sinal você atende até uma amigona minha, a doutora Aline Filgueiras, mandar um beijo para ela, é uma biomédica esteta, ela atende na cidade de Praia Grande, ela cresceu bastante, assim como a gente falou no início, você acaba atendendo todas as áreas, inclusive a área de saúde. É legal a gente estar sempre inovando. Inovação não ocupa espaço. Então eu tô contigo nessa, eu concordo plenamente. A gente estava conversando aqui e você me falou de uma coisa muito legal, onde uma empresa de Cubatão, a gente pode até falar, Carbocloro foi a tua grande escola. Então, assim, você vem de uma empresa de Cubatão, administrador de empresa, psicóloga, que história você tem. Sim. E agora eu queria que você falasse um pouquinho, vamos ver se a gente consegue, antes do intervalo, falar dessas 5 habilidades para o crescimento empresarial, Perfeito. Que é justamente a palestra que você vai dar hoje aqui em Santos. Perfeito. Bom,
Eu vou falar já da primeira habilidade, que é a habilidade de venda. Se uma empresa não está vendendo, ela está morrendo. Exatamente. Então, o empresário, ele precisa entender de que forma ele vai alavancar essa venda. Quais são as estratégias? Eu vou falar sobre 3 estratégias que alavancam venda nos negócios. E esse empresário, ele não precisa ser um especialista em venda, mas ele tem que ter uma veia de venda. Ele tem que ser um vendedor nato e preparar muito bem um time de vendas, que hoje eu entendo que é um dos maiores desafios, né, dos empresários, das pessoas que me buscam. Priscila, como é que eu monto um time de vendas? Como é que eu estruturo um processo de vendas? Como é que eu aprendo sobre novas formas de vender? Você falou muito bem. A pandemia, ela foi um marco de dor, sim, né? Todos nós passamos, mas ela nos trouxe muita oportunidade, né? Inclusive no digital. Foi onde assim, dos momentos que eu mais cresci foi na pandemia. Entendi. Então eu descobri uma nova forma de vender através do digital. Claro, vendendo certo, vendendo a verdade, mas usando os recursos, né? E hoje a gente desdobra tudo isso para as pessoas que caminham comigo. Uma outra habilidade que é super importante, liderança. Né? Então, existe muita diferença em você chefiar uma organização ou você liderar uma organização. Então, o líder é aquele que inspira, que direciona, que leva para o topo. Exatamente. A ponto das pessoas, do seu time, comprarem a sua causa. Né? Então, terem essa necessidade de pertencimento, de fazerem parte do teu propósito, de vestirem a camisa da organização, é plenamente possível, mas você precisa ser líder e não chefe. Então existe um caminho para você de fato se tornar um líder e um líder que inspire pessoas. Uma outra habilidade que é fundamental para o crescimento empresarial é a habilidade de gestão. Né? Então, sem gestão, não tem execução. Né? Eu tenho uma frase que eu costumo dizer: aquilo que você não gerencia, você não mede. Ou aquilo que você não mede, você não gerencia. A gestão, ela é a mãe da execução. Sim. Então, ela dá norte, ela dá caminhos, ela dá orientações. E o empresário precisa aprender a fazer gestão. Eu costumo dizer, se você decidiu abrir um negócio, não tem jeito, está implícito, gostando ou não. E aí, quais são os tipos de gestão? Gestão financeira, né? Infelizmente, e eu falo isso porque, Carlão, eu já tenho uma média de 50 empresários que eu já mentorei. Você pequenos tem um know-how, e médios. você tem um know-how aí e você vai, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de pessoas, Priscila de Jesus. Gestão de pessoas é complicado o RH. Sabe por quê? Porque você tem que ter aquelas pessoas que vão atender os outros. Na verdade, se tiver algum problema, o culpado é você. Exatamente. E não é você. E você, 100 pessoas, você não consegue atender 200 pessoas no mesmo dia para colher sangue. Perfeito. Então, se você tem gestão de pessoas, eu acho desafiador. Continua. Exatamente. E aí, essa é a minha habilidade máxima, né? Por conta da história. Isso. E aí eu sempre falo, olha, o pequeno e médio empresário, às vezes aquele que abriu um negócio ou por sobrevivência, ou herdou, de repente, de um pai, de um avô, mas não veio... sucessão, né? Exatamente, não veio preparado para isso, né? Para as grandes escolas de administração, e tá tudo bem. Mas não ignora, não isenta a responsabilidade dele aprender. Exatamente. Então eu sempre bato no pé. Como é que tá a gestão financeira? Como é que está o seu caixa? Você sabe ler uma demonstração de resultados? Né? Eu até trouxe para os meus mentorados semana passada o caso da Americana. Sim. Não foi do dia para a noite que uma empresa chega a um prejuízo de 4 bilhões. Não, né? Não é assim. Então, faltou gestão. É lógico, né? não tinha no caixa 4 bilhões naquela hora para sumir naquela hora. Exatamente. O negócio já veio sumindo faz tempo, mas a gente arruma um bate-papo para a gente falar desse assunto. Exatamente. Bom, então gestão é a mãe da execução, tá? Uma outra habilidade que é fundamental, e aí entra também no que você colocou, e aí eu já emendo a gestão de pessoas, a cultura organizacional. Sim. Toda empresa, ela precisa ter uma cultura forte. Né? Então, cultura forte formam times fortes. Eu costumo dizer, desde que eu transicionei a minha carreira, que eu iniciei o meu negócio, que no primeiro momento foi eu presa, né, atendendo sozinha processos de coaching individual, a minha empresa já tinha missão, visão e valores. A minha também. Está fixada. Quando você entra no laboratório, tem uma parede que ocupa lá, missão, valor. Isso eu já faço há mais de 20 anos. Eu vou visitar seu laboratório. Você vai. Eu faço questão. E aí, Carlão, o que é a cultura? É o jeito de ser da organização.
É o comportamento invisível. Isso. É quando você não está lá, Isso. mas o que está acontecendo? Exatamente. Como o teu negócio está funcionando? Exatamente. Então, eu defendo, não defendo fórmulas mágicas, é o básico bem feito. Eu estou vendo isso, você não está assim, você não está inventando a roda, não. Exato. Você está justamente pontuando aquilo que é verdade. Venda, liderar, gestão, cultura, organização. Eu estou anotando. Falta um. Estratégia. Tá? Então, para onde eu vou, aonde eu estou e para onde eu vou. Né? Então, é o processo muito bem desenhado, é você ter a clareza dessa sua visão, é você entender como é que a sua visão vai ser traduzida em formas de ações práticas e mensuráveis. Então, você precisa entender, tem uma máxima que eu também gosto que fala, quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí a estratégia fica muito comprometida. Então você tem uma visão muito alinhada ao teu propósito. Você tem valores que vão nortear essa visão. E você tem a estratégia para sustentar tudo isso. Para fazer com que você consiga ir mensurando e atingindo os objetivos. Ou corrigindo rota quando necessário. Porque ajustes são necessários a todo momento, né? Daquela coisa que você colocou muito bem, a zona de conforto ela é um perigo para todo e qualquer empresário. Então, quando você tem a estratégia muito bem alinhada com as pessoas certas, uma cultura que vai sendo implementada, vivida, as pessoas fazendo parte, engajadas, se sentindo pertencentes, comprometidas, comprometimento é diferente de engajamento, e você vai fazendo essa engrenagem girar, não tem como o negócio não crescer. Priscila, é o papo do bacon com ovos, né? Na verdade, a galinha está envolvida, né? Ela fornece os ovos, o porco está comprometido, ele fornece um pedacinho. Então, assim, ter pessoas envolvidas é uma coisa, pessoa comprometida é outra. E quando você lidera uma equipe, eu hoje aqui em Santos tenho mais de 200 funcionários. Uau. Tem outro laboratório em São Paulo com mais de 200. Então, são 400 colaboradores, onde envolve, com certeza, mais de 1.200 pessoas que dependem de você todo mês. A gente sabe que o mercado não está fácil. O mercado da saúde também não está fácil. A gente sabe que tem convênio que não me pagou ainda na fatura de dezembro. A gente está indo para março. Então, você lidar com essas dificuldades que não é fácil. Eu vou chamar os nossos comerciais. Estou aqui com um papo super legal, apaixonante, com a Priscila de Jesus. Ela é uma escola de desenvolvimento humano. Eu juro para você, eu fiquei surpreso pelas colocações que ela pôs aqui. Ela não está inventando a roda, mas que ela ajuda você a nortear, ajuda. Eu vou chamar os nossos intervalos, a gente volta já já.